Com uma apuração de Theo Cury, hein? Theo Cury que está com a gente nesta semana, maravilhoso poder tê-lo aqui no estúdio. E você conta pra gente, Theo, que o ministro Flávio Dino vai se reunir com algumas bancadas, né? Com o pessoal ali dos partidos PSD e MDB nos próximos dias. Naquela tentativa de conquistar senadores indecisos, né? Garantir a aprovação dele ao Supremo. Nos conte tudo então, Theo, por qual motivo esses partidos foram escolhidos? Elisa, por conta da resistência que ele sofre de alguns setores do Senado Federal. Então, o que a gente acompanha nesses dias é o seguinte: o senador Flávio Dino, ministro da Justiça e senador licenciado da República, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele vai procurar alguns senadores que têm resistência ao nome dele. Então, nesse esforço de converter votos a favor dele, porque, como a gente contou ontem, tem gente que é garantido que é sim, tem gente que é não e que não vai mudar de forma alguma o posicionamento com relação à indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O foco dele nesse momento é no talvez, e no talvez há muitos senadores de partidos que fazem parte do centro, entre eles PSD e MDB, duas das três maiores bancadas do Senado Federal. Então, numa tacada só, nessas duas conversas, ele vai ter a chance de se apresentar e de tentar mudar o posicionamento de 26 senadores, que conta muito ponto. Ele precisa de pelo menos 41 votos para ser aprovado. Então, justamente por isso, há uma articulação e a estratégia nesse momento é fazer com que quem está em dúvida se decida a favor dele. Ele vai se reunir com o PSD, isso vai acontecer na terça-feira da semana que vem, e com o MDB. Ainda não tem uma data definida para essa conversa com o MDB. Mas, por exemplo, e isso é importante, no PSD, por exemplo, tem desde Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, e tem senadores como, por exemplo, o Otto Alencar, que é favorável ao nome de Flávio Dino, mas tem, por exemplo, uma senadora, a Margarete, que é do Mato Grosso, que votou a favor de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado. E é de um estado que no primeiro e no segundo turno do ano passado deu mais de 60% de votos para Jair Bolsonaro. Então, é justamente esse o ponto que ele precisa tocar. Pois é, inicialmente gera uma estranheza pensar, como assim? São do mesmo partido, mas tão diferentes? Mas tem gente que defende isso, que diz, né? Você tem de ter vida própria, é isso aí, cada um se movimenta como quer e você pode ter divergências no mesmo partido. Por esse motivo, Flávio Dino fazendo essas movimentações. E Theo Cury trazendo pra gente essa apuração. Larissa Rodrigues, olha, obrigada. A Gabi, nossa coordenadora, falou no ponto aqui. Lari, verdade, já estava esquecendo. Lari, quero te ouvir também sobre essa caminhada de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. É assim mesmo, o Theo Cury chegou aí, você já Desculpa, me esqueceu. O Theo Cury, ele sabe, é que nem quando eu perguntava pra minha avó, qual neto você prefere? Ela dizia, desculpa, teu irmão, ele me toma, ele me seduz, eu não consigo, eu prefiro ele. É isso, tá entendendo, É só porque ele é grande, ele ocupa espaço. Amamos Theo Cury. Elisa, eu falando em Theo Cury, a gente comentava esse assunto mais cedo aqui, tentando avançar nessa apuração, da necessidade de se marcar com as bancadas e não com senadores de forma individual. O próprio indicado, Flávio Dino, também indicado ali a PGR, por conta desse prazo curto. Normalmente, quando o presidente da República se indica algum membro ali, seja para o Supremo ou para as vagas que a presidência da República tem direito à indicação e que precisam ser chanceladas pelo Senado, demora um pouco mais entre a indicação e a sabatina, a votação no plenário do Senado Federal. Dessa vez o prazo foi muito curto. Primeiro porque a gente sabe, a gente acompanhou aqui essa demora por parte do presidente Lula de decidir quem indicaria, teve algumas crises no meio, se ele bancaria ou não Flávio Dino. E segundo, que a gente está chegando no fim e quase chegando no recesso parlamentar, fim do ano legislativo. E para não iniciar no ano que vem sem o preenchimento, em especial ali no Supremo, né, que a gente sabe que está com o ministro há menos já há algum tempo, por isso essa pressa. Então tem tido uma tentativa por parte do ministro, primeiro, de conversar com os parlamentares por telefone, como o Theo Cury explicou para a gente ontem, e no segundo momento ir marcando mais de forma com grupos mesmo, né, de bancadas,
partidos de uma vez em vez de forma individual. Mas aí chama atenção, em especial, a reunião com essas duas bancadas. Por quê? O PSD é a maior bancada do Senado Federal e é o partido, inclusive, do presidente do Senado, que tem bancado e tem ajudado o Dino nessa tentativa de ir atrás de parlamentares. O MDB, apesar de hoje, a gente estava contando, né, Théo, ser só a terceira maior bancada do Senado, o PL passou e o PSD é o primeiro, o PL segundo, o PMDB aparece ali em terceiro, é uma bancada muito tradicional no Senado Federal. Às vezes vai com o governo, às vezes não vai, mas tem ali ex-presidentes da casa e por muito tempo foi a principal bancada do Senado Federal. Então, no Senado, o MDB tem uma representatividade histórica ainda maior do que na Câmara dos Deputados. Então, por isso, esse movimento de tentar se encontrar com os senadores desses dois grupos. Sem contar, na ponta do lápis, claro, como o Theo fez esse cálculo, 26 votos. Se ele precisa de 41, já ajuda e muito nessa tentativa de Flávio Dino chegar ao Supremo Tribunal Federal. Há um entendimento, e esse entendimento veio do Palácio do Planalto, de que o nome dele não vai ser barrado. Mas até de forma simbólica, quantos votos Flávio Dino terá faz uma diferença do quanto ele vai chegar mais empoderado, digamos assim, ao Supremo, de acordo com esse placar. Aquela segurança, né, de ter conseguido muitos votos e tudo mais. Obrigada, Larissa. Daqui a pouco a gente papeia mais sobre a nossa política brasileira.